Pulgões são insetos pequenos e maleáveis encontrados em todo o planeta. A maioria dos jardineiros os conhece muito bem. Seu hábito alimentar faz deles uma das piores pragas de jardim. Os pulgões se alimentam dos fluidos das plantas, sugando-os. Uma infestação de pulgões pode enfraquecer uma planta e afetar gravemente seu crescimento. Mas, apesar disso, existem algumas espécies que, na verdade, encorajam os pulgões a se alimentar delas. Essas plantas produzem uma substância química chamada fitoestrogeno, que tem um efeito impressionante nos pulgões. O fitoestrogeno age como um hormônio, aumentando a capacidade reprodutiva do pulgão, o que segue uma explosão na população como nunca foi visto. Tá nascendo? Olha, soltando os bichinhos pelo rabo lá. Vou gravar essa risadadeira e colocar no meu programa de rádio. Olha lá. Mas é claro, com tantos pulgões, a planta ficaria enfraquecida. Bom, as plantas que produzem essas substâncias químicas são polinizadas por formigas. E formigas são atraídas por pulgões. Formigas se alimentam de preciosa seiva, que os pulgões excretam enquanto se alimentam. É uma fonte de alimento valiosa, a qual as formigas não resistem. Quanto mais formigas a planta consegue atrair, maiores as chances de ser polinizada, o que vale a pena encorajar os pulgões. Apesar de essas pragas afetarem o crescimento da planta, existe energia de sobra para produzir flores para as formigas polinizar, garantindo a próxima geração de plantas. Esse complexo relacionamento a três faz com que pulgões, plantas e formigas saiam ganhando. É a natureza perfeita, né? Falso é verdadeiro, eu já tô colocando o meu aqui. Pode colocar a Eliana. Eliana, você acha que o Arthur vai ser apresentador de televisão? Não, não sei. Vamos Cantor? deixar ele decidir, né? É. Ah, Ele sim. dorme no quartinho dele ou dorme no meio? Não, dorme no quartinho dele. Não dorme com a mãe? Não. De vez em quando dá vontade de trazer, Ah, né? tem que trazer. Não, com Pode certeza. Eu trazer. aproveito todos os momentos Tem com o que Arthur. trazer. Eu Olha, sou uma mãe bem coruja. Esse negócio de filho é o seguinte, a minha primeira filha, a Laura, eu não deixei dormir junto com o pai e a mãe não deixava. Não, não pode. O segundo também. Agora a caçulinha. Vem no quarto do papai, dorme com o papai, passa muito rápido. Sempre deixei, Passa quero muito deixar rápido. bem Vocês claro. também podem, vem pro quarto do papai. Que isso, Celso? Não, Que absurdo isso. Meus três filhos dormiam na minha cama e de vez em quando ainda dorme lá agarrado com o pai e com a mãe. É Eles muito bom. Tem dois filhos de 26 anos e um de 30 que ainda vai no meu quarto e entra lá no meio entre eu e a minha mãe e a mãe deles e a gente é muito feliz assim, eu não vejo. Tem problema. O negócio é o seguinte, tô dando uma olhadinha. Olha que beleza! Olha que beleza essa cadeirinha! Quem vai sentar nessa cadeira hoje? Você! Atenção, como o Ratinho fala. Eu vou sentar aqui, Vai. eu vou sentar aqui E eu vou fazer as e perguntas. você vai fazer as perguntas e eu quero que você me Ah, tá? Pode se preparar para encher a bexiga. agora, me falaram que o senhor é muito inteligente, o senhor lê muito, Eu leio bastante. autodidata. Eu não sou inteligente, mas eu leio bastante. Eu trouxe umas perguntas aqui da época do Passa ou Repassa. Pode começar. Pode começar uma? Pode fazer uma para mim? Não, vamos fazer. Depois faz. Vai, Então, o papagaio. Vamos aqui, o papagaio. Vamos ver o papagaio. Posso ir com o papagaio? Vamos lá, quarta história, que é a história do papagaio. O papagaio que come barro, come argila, para curar intoxicação. Tem umas palavras que eu não consigo falar que será, hein? Intoxicação tem dificuldade. Vem de tóxico. Tóxico. Intoxicação. Intoxicação é Aí mais fica bom. fácil. Aí bom, é mais fácil. Intoxicação. Aí. Você que está intoxicado, Tendo uma crise. não é mais fácil?
Tóxico. Você que tá mexendo com tóxico, para de fumar, de beber de tóxico. Tóxico. E de cheirar tóxico também. Vamos lá. Vamos ver o que o papagaio faz. Vai lá. A bacia amazônica na América do Sul. Lá está a maior floresta tropical do mundo, cobrindo mais de 40% do continente sul-americano. É imensa. E vivendo nesse infinito paraíso está uma das aves mais coloridas do planeta, as araras. A imensa variedade de árvores que lá existem fornecem suprimento constante de frutas e sementes ao longo do ano. Mas esse verdadeiro banquete tem um preço. Muitos dos frutos e sementes contêm um veneno chamado alcaloide, que melhora o sistema digestivo da arara. Se não forem anuladas, essas toxinas podem atingir níveis perigosos, deixando as aves doentes. Mas essas aves possuem uma fonte de cura natural fornecida pelo impressionante rio Amazonas. Em certas partes da margem do rio, pode ser encontrada argila medicinal. Todas as manhãs, milhares de papagaios se reúnem nesses bancos de argila. Eles aguardam até que não haja sinal de predadores. E aí, eles atacam. Tudo o que eles precisam são algumas bicadas na argila para desintoxicar os organismos dos alcaloides venenosos. As partículas positivas da argila agem como um ímã, atraindo os alcaloides carregados negativamente. Isso impede que o veneno entre na corrente sanguínea do papagaio. Depois de o último papagaio sair, as araras chegam e começam a lamber a argila. O papagaio. É essencial que cada papagaio visite as clínicas de argila para se desintoxicar todos os dias. Após a meditação matinal, eles voltam para se alimentar na floresta. Não se sabe como os papagaios descobriram a argila como remédio, mas sem sua dose diária, essas aves não teriam estômago para as frutas e sementes que tanto precisam para se alimentar. Papagaio que come pedra. Sabe o estômago que tem. Olha, eu vou falar uma coisa, Fala, viu? vai. Nunca imaginei que fosse tão difícil. Pois Esse é, quadro mas é complexo, esse quadro tem aqui é um muitas quadro que nos dá informações. o segundo lugar de audiência. Opa! É um quadro que nós compramos, fizemos um contrato com a Discovery e, lógico, o programa da Discovery não é assim. Nós mudamos para fazer essa espécie de game para trazer ao programa gente importante como você. Opa! Eu fico muito orgulhosa. Então, Porque esse é o tipo de quadro que eu adoro. Eu viajo muito pelo E a Brasil e pessoa pelo mundo. aprende, E eu aprendo, tô aprendendo hoje. Claro, Mas a pessoa confesso aprende. que tá difícil, hein? então. Ao longo desses anos todos fazendo viagens de ecologia, todas as pessoas sabem que eu gosto, mas Para não quem tá já fácil, levou hein? uma mijada de macaco, já tá